Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre suicídio, um tema tabu que entrou na pauta das políticas públicas de saúde. Este mês, uma campanha de conscientização chama a atenção sobre a prevenção do suicídio e alerta a população para o problema. É o Setembro Amarelo. Vamos falar também sobre renegociação de dívidas, que é legal e ilegal nas cobranças feitas pelas instituições financeiras. O Brasil é o 8º lugar em número de suicídios no mundo. A cada 45 minutos, um brasileiro morre vítima de suicídio. O problema é também a terceira causa de morte entre jovens brasileiros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Para falar sobre a campanha Setembro Amarelo, nós vamos conversar com Ilza Claire Pinheiro, psicóloga e presidente do Centro de Amor à Vida, o CAVIDA. Qual é o primeiro no mundo? Quem se mata mais? Qual é a nacionalidade que... Pois é, né, Miguel? Essa é uma realidade mundial que, infelizmente, tem crescido cada vez mais. Né? O Japão é um dos países que tem o maior índice de suicídio e o Brasil está em 8º lugar. Né? A maioria das pessoas que cometem suicídio são homens, né? E as faixas etárias variam, sendo que a maioria está entre 15 e 35 anos, e percebemos também situações econômicas extremas que estão envolvidas nos casos. Essa é a primeira razão? Também, né? Quando a gente fala em comportamento suicida, percebemos que não existe uma única causa. Na verdade, nós temos múltiplos fatores, né? A gente tem questões genéticas, biológicas, fatores psicológicos, fatores sociais, e aí na junção de todos esses fatores, geralmente existe uma situação estressante ou algum conflito, uma situação de desespero, e isso, na verdade, é um gatilho para que o comportamento venha a acontecer. Geralmente, pessoas que estiveram internadas e que tentaram suicídio, não conseguiram, uma boa parte se arrepende, outros tentam de novo, né? Questão, acho, doentia. Mas dentro desse, entre o arrependimento e a realização, a etapa anterior dá sinais? Isso, né? Na maioria das vezes, a gente percebe que a pessoa que comete o suicídio, antes ela demonstrou de alguma forma. E aí as pessoas também podem identificar esses comportamentos. Por exemplo, algumas frases de alerta, no sentido de que não vejo mais sentido para viver, eu preferia morrer do que viver dessa forma, ou se eu algum dia passar por tal situação, eu não conseguiria, né, lidar com isso. E, por exemplo, eu estou sendo um peso para os outros, né? Então, muitas vezes, essa sensação de que está sendo um peso, de que está dando trabalho, de que a vida está um fardo, na maioria das vezes a gente percebe que isso já pode ser um sinal, e é a partir daí, com essas falas, que a gente já pode também recorrer à ajuda. Como lidar com isso? Porque todo dia a gente passa por experiências e a nossa vida realmente é um fardo, né? Ninguém tem vida fácil, né? Nem mesmo aqueles que são abastados, famosos, que têm uma vida mais fácil do que a dos outros, eles carregam também um peso do trabalho, da observação, da negociação, enfim, todo mundo tem seu fardo, né, para carregar. Isso, justamente, né? Esse dia a dia que a gente vive hoje, essa correria, esse estresse, né, também traz um adoecimento, não só um adoecimento físico, mas um adoecimento mental. E aí, quando a gente percebe que no dia a dia a pessoa começa a desejar não querer mais viver, começa a desejar querer pôr um fim àquilo tudo, isso é uma das formas de também a pessoa recorrer muitas vezes ao suicídio. Quando a gente percebe, por exemplo, cartas de pessoas que cometeram suicídio e que escreveram sobre, o que a gente percebe nos conteúdos são justamente situações de dificuldade, sejam dificuldades financeiras, seja de sofrimentos emocionais, separações, e que nessas cartas muitas vezes o conteúdo demonstra o tamanho sofrimento que aquela pessoa vivenciava e que também aquela pessoa não tinha um suporte, né? Não tinha um apoio, seja da família ou seja de uma equipe de saúde, né, que possa aí também estar acompanhando. E aí muitas vezes nesse momento do se sentir só ou do se sentir sem saída é quando o indivíduo encontra como possibilidade, né, para a resolução disso, tirar a própria vida. E o que alcança mais perto, né? Pode ser ingestão de remédios, salto de altura. Agora, recentemente aconteceu um episódio
de maneira interessante, chegou à literatura, no jornalismo também, como notícia, que o cidadão tinha se suicidado com 24 facadas. É comum isso? Não, não é um comportamento comum. Na maioria das vezes, o que a gente tem hoje como maior índice dos métodos utilizados é o enforcamento. A gente tem primeiramente o enforcamento, segundo arma de fogo e o uso de substâncias. Então, por isso que também muitas vezes é necessário que haja uma investigação para identificar se realmente houve um suicídio ou se foi um homicídio. E tem situações também, como ultimamente tem se falado no noticiário, um caso muito conhecido que aconteceu há uma semana de uma família, na qual o pai, ele chegou a tirar a vida dos filhos e da esposa e depois cometeu suicídio. Esse comportamento do homicídio seguido do suicídio também é encontrado em algumas situações e até como a gente percebe na carta que foi publicada na imprensa, que ele vivia uma situação de sofrimento, de dificuldade financeira, existia uma frustração também aí associada ao trabalho e uma sensação também de impotência, de como sustentar a família, como lidar com isso de agora em diante. E aí é como eu afirmei, muitas vezes já existem vários fatores ali associados, mas tem uma situação maior que desencadeia aquele comportamento para que o indivíduo venha fazer. Alguns vão fazer de forma mais impulsiva, sem pensar, e outros vão fazer de uma forma mais planejada, que pode ter sido esse caso. Então, houve um planejamento de como fazer para que depois ele viesse a executar. Você falou em dificuldade financeira, né? Apenas 10% talvez do povo brasileiro tem uma vida sossegada financeiramente. Então vamos ter 90% da população se suicidando. Mas aí, como eu falei, não seria apenas um fator. A questão da dificuldade financeira é um dos fatores que estão associados. Isso pode, naquele momento, por exemplo, uma situação de desemprego, uma situação de uma mudança de trabalho, e isso pode ser aquele, como eu falei, pode ser um gatilho, digamos assim. Mas pode já ter aí, por exemplo, um histórico da pessoa ter casos na família, pode existir uma questão genética, a gente pode ter situações associadas de aspectos psicológicos ao longo da vida desse indivíduo, por exemplo, como esse indivíduo lida com problemas, se ele tem dificuldade para tomar decisões, se é uma pessoa que também tem um nível de impulsividade elevado, se é uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de quando está diante de situações para resolver, de como ele vai, naquele momento, gerir aquele problema. Então, quando a gente percebe, na maioria das vezes, são diversos fatores, como eu afirmei, que levam o indivíduo a tirar a vida. E aí o que a gente percebe na prática é que quando se tem um acompanhamento por uma equipe especializada ou mesmo por um profissional da psicologia, isso pode ser revertido, isso pode ser repensado. Não é que o profissional vai afirmar para o indivíduo não fazer, mas nós vamos refletir junto com eles possibilidades diferentes além do suicídio, porque o suicídio é um dos caminhos, mas podem existir outras possibilidades que naquele momento, no momento do sofrimento, no momento da dificuldade, ele não consegue perceber. E aí um acompanhamento psicoterápico, principalmente, vai ajudar o indivíduo a se descobrir, entender melhor assim, aquela situação que ele está vivenciando e maneiras de poder lidar com aquilo e também de ser resiliente. Vocês têm uma experiência do Cavida de atender pessoas em dificuldade, O que dizer? Qual é a primeira palavra que se diz a uma pessoa desesperada? Isso. Muitas vezes não é nem a palavra, é mais o escutar. Porque, principalmente na forma como nós vivemos hoje em dia, a gente não tem mais tempo para ouvir, muitas vezes, uns aos outros. Quando a pessoa está num momento de sofrimento, num momento de dificuldade muito grande, que a gente fala assim, essa dor da alma, que muitos não entendem, o que aquela pessoa precisa é ser acolhida. E nesse acolhimento é importante que a pessoa consiga colocar para fora e de uma forma aberta. Ter alguém que possa ouvir, isso já vai ser um suporte inicial.
E a partir do momento que você escuta essa pessoa, você vai tentar identificar naquele momento quais os pensamentos que ela tem, se ela tem planejado fazer alguma coisa, seja com ela mesma ou com alguém, se naquele momento ela não está conseguindo lidar com aquela situação, o que é que ela tem feito para tentar resolver aquele problema. Então, naquele momento é importante refletir junto com a pessoa e não julgar, porque na maioria das vezes, né, a gente socialmente, infelizmente, julga, né, diz, isso que a pessoa fulana está passando depressão, isso é frescura, né? Muitos não levam a sério, acha que é piti, acha que é besteira, principalmente se a gente tem, por exemplo, alguém na família que tentou suicídio uma vez e não conseguiu, e aí quanto mais a pessoa tenta, maior é o risco. Mas, infelizmente, para quem está próximo, começa a achar que aquilo é um comportamento normal. Mas ela é assim, ela sempre foi assim, tentou, né? Ela já fez outras vezes, não deu em nada. Então, aquilo vai se tornando um comportamento corriqueiro, a família começa a não dar importância e, infelizmente, isso pode potencializar, porque cada vez que o indivíduo tenta e não consegue, ele pode, num outro momento, já tentar um método mais perigoso, uma forma diferente que pode chegar a tirar a vida. Ele pode voltar à vida normal e tentar de novo o suicídio? Sim. Tanto a pessoa pode tentar novamente, e isso já é comprovado, né? Os vários estudos, os próprios manuais que nós temos hoje do Ministério da Saúde mostram que, em média, mais de 50% das pessoas que já tentaram suicídio uma vez, num período de 1 ano, elas podem tentar novamente. Né? Então, por isso que, após uma tentativa, é importante que, pelo menos durante 1 ano, aquela pessoa seja acompanhada. E aí, hoje também a gente tem essa carência de locais especializados que possam acompanhar, que possam dar esse suporte. Existem pessoas que vão precisar usar alguma medicação por terem um transtorno mental ou por terem alguma patologia que não foi identificada nem tratada ainda. E existem pessoas que não vão precisar de um uso de uma medicação, mas sim de um acompanhamento psicoterápico. Na maioria das vezes, o que a gente percebe é que um acompanhamento psiquiátrico com a medicação e o acompanhamento psicológico, além de atividades terapêuticas no dia a dia, isso tem dado maiores resultados nos tratamentos de pessoas que têm um comportamento de risco. Vocês têm sentido rapidamente um aumento na procura pelo serviço por conta da crise econômica? Sim, ultimamente tem aumentado muito e principalmente quando também nós fazemos algumas campanhas, como por exemplo agora, durante o setembro, né, o mês todo de Setembro Amarelo, nós vamos estar desenvolvendo algumas atividades, como por exemplo no dia 10, que é o Dia Mundial, nós vamos fazer uma ação aqui na cidade que vai envolver em média 50 voluntários e aí em alguns pontos estratégicos da cidade nós vamos estar conversando com pessoas para que elas identifiquem o comportamento e saibam como ajudar. Conversamos com Wilza Claire Pinheiro, psicóloga e presidente do Centro de Amor à Vida. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. No próximo bloco, nós vamos conversar com a educadora e terapeuta financeira Denise Oliveira. Ela vai falar sobre os cuidados na hora da renegociação de dívidas. A gente volta já.